Eu ouso dizer que a visão é o sentido mais importante para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. É um dos meios que a criança aprende tudo que está ao seu redor. Prejuízos no desenvolvimento da visão pode acarretar sérios problemas para a vida da criança. Eu sou o Dr. Cários e o pediatrano de hoje vai falar sobre problemas de visão na infância. E para tratar sobre esse assunto tão importante, eu tô aqui com a doutora Júlia Rossetto. Doutora Júlia, muito obrigado por ter aceitado participar do programa de hoje. É um prazer estar aqui hoje. Mas antes de bater esse papo importante, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com toda a sua rede de amigos esse vídeo. Agora sim, toca a vinheta! Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa. E para começar esse bate-papo de hoje, eu queria falar com você o seguinte: nós, como médicos, sabemos da importância do teste do olhinho para fazer uma avaliação oftalmológica da visão do bebê. Mas como é que ele é feito? Por que ele é tão importante? O teste do olhinho é muito importante, ele é rápido, fácil e indolor de ser feito. Ele é feito com uma lanterna, a gente ilumina o olho do bebê, a luz atravessa o olho, chega no fundo do olho, que é a retina, que é essa região interna do olho, que é responsável pela visão, e ele reflete de volta, e a gente consegue ver um reflexo vermelho. É parecido com o que a gente vê quando tira uma foto com flash, aqueles olhos, o centro do olho vermelho. E quando isso não acontece, quando a gente não consegue ver o reflexo vermelho, é porque alguma coisa está atrapalhando, como no caso da catarata, por exemplo. Então, o bom é que no Brasil, o teste do olhinho é lei, então ele precisa ser realizado em todas as maternidades antes do bebê sair do hospital. Caso ele não seja feito ou esteja alterado, aí o bebê precisa ser encaminhado logo para o oftalmologista. É verdade que para o desenvolvimento da criança, os 2 primeiros meses, quando relacionada à visão, é o período mais crítico? Por que é? É verdade. A criança tem o desenvolvimento da visão desde o nascimento até por volta de 7 anos e com certeza os primeiros meses são os mais importantes para essa visão se estabelecer. Por isso que é tão importante o teste do olhinho. A gente vai identificar essas doenças nesse primeiro período. Então é importante a gente sempre olhar no bebê se tem alguma coisa atrapalhando a visão. Se tiver uma pálpebra caída, que a luz não chegue direto nos olhos. Ou, por exemplo, aquela manchinha branca na pupila, que é aquela bolinha preta no centro do olho, isso pode atribuir consequências graves e que ele não possa se recuperar depois. E, doutora Júlia, quando se tratando da visão nesses primeiros meses, é normal que toda criança nasça um pouco estrábica? É normal. Assim como a criança não nasce sabendo andar, sabendo falar, ela não nasce com a coordenação dos músculos do olho. E isso acontece com o tempo. Então é normal nos primeiros meses você perceber estrabismos variáveis, que a gente chama de desvio ocular de estrabismo. E isso é absolutamente normal. Isso vai ficando cada vez menos frequente e por volta do 3º mês a criança não é mais para apresentar esse desvio. Então bebês que por volta de 3 meses não estiverem olhando e acompanhando os objetos e tiverem desvio, precisam ver o oftalmologista. E como é que é feito o tratamento do estrabismo? O estrabismo depende da causa e do tipo de estrabismo, que vai ser visto na consulta. Alguns casos são tratados com óculos, outros com tampão, para você estimular a visão, e os casos que não corrijam dessa forma são feita cirurgia. Bom, então fica a dica para os pais de casa que estão nos assistindo, né? Que é importante o diagnóstico preciso, na hora certa, e iniciar o tratamento quanto antes para evitar problemas futuros na visão dessa criança. Doutora Júlia, toda criança quando está doente, ela apresenta algum sintoma, né? Por exemplo, se uma criança tem um resfriado, ela vai apresentar febre, coriza. E em relação à visão, numa criança de 1 a 3 anos, por exemplo, que sintomas, que sinais essa criança vai apresentar que os pais devam ficar alertas de que, poxa, meu filho pode ter um problema de visão, eu tenho que levar ele a um oftalmologista, por exemplo? A alteração no reflexo vermelho é um dos casos que pode trazer o oftalmologista. E como é isso? Os pais já costumam tirar foto das crianças com flash. Em vez de voltar aquele reflexo vermelho, o reflexo é esbranquiçado. Então não vê os dois Não vê os dois olhos com vermelhos, né? E geralmente isso tem que ser visto logo. Às vezes o olho caído também, se cobrir um dos olhos, é importante ver. O estrabismo que a gente já comentou, e às vezes o estrabismo ele não é tão óbvio. Às vezes você vê o olho desviado, um olho para dentro, um olho para fora, mas às vezes eles vêm com outros sinais. Às vezes a criança inclina a cabeça ou vira, principalmente quando ela quer olhar um objeto de interesse, ou ainda fecha um dos olhos. Isso pode ser um sinal de estrabismo ou de alguma alteração ocular.
ter dificuldade de enxergar, geralmente a criança não identifica o pai quando está do outro lado da rua, ou não consegue ver um sinal, ou fica desinteressado na aula se está muito atrás. E, esses sinais podem indicar que ele precisa de óculos. E sinais mais brandos são quando a criança está desinteressada para leitura ou com baixo rendimento escolar. Às vezes tudo isso pode ser por simples falta de um óculos. E quais são, na verdade, as doenças mais comuns nesse período de 1 a 3 anos, por exemplo? O mais comum é o grau de óculos, sem dúvida. E fora isso tem a ptose palpebral, que é o olho, que é a pálpebra mais baixa, o estrabismo. E às vezes na criança no início ela tem o lacrimejamento, que é os olhos sempre ficarem cheios de água. Isso também é bem comum nas crianças pequenas. E doutora Júlia, eu comecei o vídeo hoje falando sobre os problemas no desenvolvimento, o prejuízo que um déficit visual pode trazer na vida da criança. Você já comentou aqui maravilhosamente bem sobre esses prejuízos, mas tem mais algum que você lembre? Sim, hoje em dia, ainda mais com essa exposição que a gente tem nas mídias, eu acho que o estrabismo tem uma importância maior até, porque eu vejo crianças que ficam introspectivas, tímidas e não conseguem se relacionar simplesmente por um estrabismo e que às vezes os pais ou por desconhecimento não sabem que tem tratamento e isso dá uma repercussão na vida da criança importante socialmente. Em relação ao olho preguiçoso que eu já falei, a ambliopia, isso é um déficit que fica irreversível. Aquela visão no adulto não vai ficar corrigível, nem que ele use o óculos ela vai ser boa. Então você tem essa janela que a gente já comentou, principalmente nos primeiros meses, mas até os 7 anos, para a gente desenvolver a visão dos 2 olhos e ela permanecer até a vida adulta. Eu acho que seriam esses os principais. E para evitar esse prejuízo, quando que o pai deve levar o filho ao oftalmologista? A criança que não tem nenhum sintoma, que não apresenta nenhum sinal, quando que deve ser a primeira consulta do oftalmologista para essa criança? A primeira consulta precisa ser necessariamente no primeiro ano, idealmente nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Porque essas alterações que a gente pode ver, elas têm geralmente que ser tratadas com urgência. O teste do olhinho já é mais urgente ainda. A catarata, elas têm que ser tratadas nos primeiros meses de vida. E então o primeiro exame nos primeiros 6 meses de vida, depois anualmente até pelo menos 5 anos, que aos 5 anos a visão está quase no nível que ela vai ficar na vida adulta. Então acompanhando anualmente você tem a oportunidade de ver e tratar oportunamente alguma alteração para que essa visão chegue no seu melhor. Em relação ao exame físico da criança no seu consultório, como é que é feito? É igual ao adulto? Porque eu acredito que a criança tem um pouco mais de dificuldade do que a gente, né? O melhor ou o pior, melhor esse ou melhor aquele. A criança consegue fazer esses exames? É igual ao adulto? Como é que funciona? Não, na verdade é bem diferente do adulto. Nos bebês, obviamente, eles não informam. Então é tudo, a gente vê, independente dele conseguir dar qualquer retorno pra gente. Então geralmente a gente vai ver o grau, consegue ver o grau, o fundo de olho, tudo normalmente nos bebês, mas sem a informação deles. O primeiro comportamento que a gente consegue ver é acompanhar e seguir os objetos, que os bebês já começam a fazer a partir dos 2, 3 meses. Depois disso a gente começa a quantificar a visão com símbolos, com desenhos, que eles já começam a ficar aptos a falar isso pra gente. E no final a gente chega nos números e letras como os adultos. Os outros exames, a movimentação ocular, a gente consegue fazer nas crianças o teste de visão de cores para saber se eles têm daltonismo, né, um déficit de visão de cores, consegue ver visão de profundidade para ver se eles conseguem trabalhar com os 2 olhos ao mesmo tempo. Tudo isso a gente consegue fazer geralmente a partir dos 3 anos de idade, a depender da colaboração da criança. Enfim, tem a pressão ocular, todos esses exames a gente pode fazer e vai ficando cada vez mais fácil, a depender da fase do desenvolvimento visual. Bom que a gente tem todos esses meios, né? Porque eu acredito que realmente seja bem difícil às vezes, dependendo da criança, né? Então, ter todos esses meios disponíveis ajuda sempre a gente a fazer o diagnóstico correto. E falando em diagnóstico correto, eu queria que você explicasse para quem está lá em casa o seguinte: a gente vive num mundo que celular e tablet virou moda, né? Não tem nenhuma criança, a criança praticamente sai da barriga da mãe já segurando um tablet. Qual o prejuízo que isso pode trazer para a vida da criança? Essa é uma das maiores queixas do consultório, na verdade, mais do que tudo que a gente falou até agora. Já está comprovado que o uso excessivo desses meios levam a dificuldade de aprendizado, dificuldade de sociabilidade, atraso de linguagem, está associado a mais depressão nos adolescentes. Está associado a menos horas de sono, porque as crianças acabam ficando muito estimuladas. Então, na verdade, isso precisa ser rigorosamente cuidado.
A Academia Americana de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde têm uma recomendação que é não apresentar nenhum tipo de mídia, inclusive televisão, para as crianças até os 2 anos de idade. Ó, isso acontece aí na sua casa? Será? Exceto se for para chamada de vídeo, se for para falar com o parente, porque aí faz parte da sociabilidade, é importante que seja usado, não tem problema. Pro pai, por exemplo, que mora em outro estado, exato, que está viajando, fazer trabalho. Uma ligação de vídeo, não tem problema nenhum. Isso é até bom, na verdade. E eles recomendam que a partir dos 2 anos, que esse uso das redes, tanto celular, tablet, independente do meio, seja usado por 1 hora por dia, sob supervisão dos pais e de preferência com um programa educativo, porque as mídias têm um lado ruim, mas tem um lado positivo, que a gente consegue estimular de uma outra forma. Então, usar 1 hora por dia sob supervisão e evitar a hora das refeições e evitar 1 hora antes da criança ir dormir, porque senão atrapalha o sono também. Sim, então acho que assim, a gente tem, muitos pais usam com a desculpa de que está ajudando no desenvolvimento, né? Mas eu acho que a gente tem inúmeros meios de estimular a criança que não seja o uso de eletrônicos. Então agora eu acho que está comprovado que o uso excessivo faz mais mal do que bem, né? Que o pai lá de casa tem que repensar na utilização desses eletrônicos no seu dia a dia, certo? Certo, isso é uma lição para a família inteira, tem que ter um planejamento, tem que todo mundo se engajar, porque dar atenção para a criança, evitar o uso excessivo, é bom para a família inteira. Doutora Júlia, a gente falou sobre muitos temas do mundo da oftalmologia hoje aqui nesse episódio, né? Então eu queria que você fizesse um resumo rápido para quem tá lá em casa, para que eles não percam nenhuma informação, pode ser? Claro. Então é importante que todo bebê faça o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, antes de sair da maternidade, e se ele não for feito, procurar logo um oftalmologista. É importante que toda criança vá no oftalmologista, independente de ter queixa ou de ter algum sinal, para a gente conseguir identificar qualquer alteração a tempo de tratar. Então, primeiro exame nos primeiros 6 meses de idade e depois anualmente até pelo menos 5 anos de idade. A partir daí, o oftalmo decide como é que vai ser o segmento. É importante sempre estar atento aos sinais de apertar os olhos para olhar, virar a cabeça, de fechar um dos olhos, ou se a criança tem dificuldade de aprendizado, dificuldade de enxergar à distância, é sempre bom fazer uma consulta também. E para acabar, o que a gente falou é para evitar o excesso do uso de eletrônicos, que atrapalha a saúde da nossa criança e das nossas famílias. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente a sua presença hoje aqui, por ter contribuído tanto, com tanto conhecimento, tanta explicação. Acho que ficou muito claro para quem está lá em casa e para mim também, como médico pediatra, da importância da saúde visual das nossas crianças. Esse aqui é apenas uma lembrancinha do time Caros para você. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Tá bom? E até a próxima, né? Com certeza. E você aí de casa, ficou ainda com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários pra gente. Infelizmente, o Pediatrando de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido demais o tema de hoje. Até breve. Tchau, tchau!